A história de Sansão, registrada no livro de Juízes, é sem dúvida uma das mais dramáticas e complexas de todo o Antigo Testamento. Vamos mergulhar na vida desse homem, uma figura de contrastes, consagrado a Deus desde antes de nascer, dono de uma força sobre-humana, mas, ao mesmo tempo, vulnerável às suas próprias paixões. Nosso objetivo aqui é examinar a trajetória deste juiz, cuja vida, cheia de paradoxos, serviu a um propósito soberano em meio a um turbilhão de conflitos e tragédia pessoal. Bem, para compreendermos a fundo a jornada de Sansão, é fundamental voltar no tempo e entender o cenário em que ele surge. Israel vivia um período sombrio, um ciclo vicioso de desobediência a Deus que resultava sempre em opressão. E é justamente nesse contexto de sofrimento que a promessa de um libertador se manifesta como um ato da soberania divina. A desobediência de Israel, mais uma vez, trouxe consequências severas. As Escrituras são bem claras. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Juízes 13:1. Pense nisso, 40 anos. É uma geração inteira sob servidão. Foi nesse cenário de longa opressão que Deus começou a tecer seu plano de libertação. Agora, um ponto central para entender Sansão é o seu voto de nazireu. Diferente de outros nazireus que faziam o voto voluntário, a consagração de Sansão foi imposta por Deus antes mesmo que ele fosse concebido, e era algo perpétua. Seus longos cabelos, veja bem, não eram a fonte mágica de sua força. Eles eram o sinal, o símbolo visível de sua separação para Deus, a marca da aliança que garantiu o poder divino em sua vida. A revelação divina veio de forma extraordinária por meio do anjo do Senhor, a esposa de Manoá, uma mulher que era estéril. A promessa era dupla. Ela teria um filho e esse filho seria o libertador de Israel. Mas havia uma condição clara. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Juízes 13:5. A força dele, portanto, não era sua. Era um dom de Deus, condicionado à sua fidelidade ao voto. A narrativa, então, avança para a juventude de Sansão. É aqui que vemos as primeiras demonstrações do seu poder sobrenatural. E, ao mesmo tempo, começam a surgir os traços de sua personalidade impulsiva que o levariam a um conflito direto e muito pessoal contra os filisteus. Em sua jornada para Timna, onde ele insistiu em tomar uma mulher filisteia como esposa, contra a vontade de seus pais, Sansão é confrontado por um leão. O texto bíblico descreve a cena de forma impressionante. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que o despedaçou como quem despedaça um cabrito sem ter nada nas mãos. Juízes 14:6. Este é o primeiro registro da sua força extraordinária em ação. Durante o banquete de casamento, Sansão decide propor um enigma aos convidados filisteus. A resposta estava escondida na sua experiência secreta com o leão. Ele diz: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Juízes 14:14. Isso era mais do que um jogo, era uma provocação, um desafio à inteligência de seus novos parentes e adversários. Incapazes de resolver o enigma, os filisteus recorrem à chantagem. Eles pressionam a esposa de Sansão até que ela consegue a resposta e a revela. A traição desperta a fúria de Sansão, e a resposta dele é tão enigmática quanto o próprio desafio. Se vós não lavrasses com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Juízes 14:18. Era uma acusação direta. O conflito agora estava declarado. Consumido pela ira e novamente impelido pelo Espírito do Senhor, Sansão vai até a cidade filisteia de Asquilum, mata 30 homens e toma suas roupas para pagar a aposta do enigma. Esse ato de retaliação brutal aprofunda de vez a hostilidade entre ele e os filisteus. Não havia mais volta. O que começou como uma traição em um casamento, agora se transforma numa verdadeira guerra pessoal. Cada ação de Sansão gera uma retaliação dos filisteus, que, por sua vez, provoca uma vingança ainda mais intensa por parte do juiz de Israel. Um ciclo de violência sem fim. Ao descobrir que seu sogro tinha dado sua esposa a outro homem, a vingança de Sansão é, ao mesmo tempo, criativa e devastadora. Ele não ataca pessoas, mas a base da economia filisteia. Ele captura 300 raposas, amarra-as em pares pelas caudas, com uma tocha acesa, e as solta pelos campos.
O resultado? As plantações, as vinhas e os olivais, tudo queimado. Um golpe econômico e moral gigantesco. A resposta filisteia é imediata. Eles reúnem um exército em Judá. E o que acontece em seguida é chocante. Com medo, o próprio povo de Sansão, 3.000 homens da tribo de Judá, vão até ele e o convencem a se entregar. O libertador de Israel é amarrado e traído por seus irmãos, entregue de mãos atadas aos inimigos. Mas, no exato momento em que é entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor se apossa de Sansão mais uma vez. As cordas que o prendiam se tornam como fios de linha queimados pelo fogo. Ele encontra uma queixada de jumento que estava por ali e, usando-a como arma, derrota 1.000 homens. Com essa vitória espetacular, ele firma sua liderança como juiz sobre Israel por 20 anos. A Bíblia nos diz que Sansão julgou Israel por 2 décadas, um período de relativa paz sob sua proteção. No entanto, aquela mesma fraqueza que vimos em sua juventude, sua atração fatal por mulheres estrangeiras, ressurgiria para finalmente selar o seu destino trágico. É aí que Dalila entra em cena. Subornada pelos líderes filisteus, ela começa um jogo de sedução e manipulação para descobrir o segredo da força de Sansão. Por 3 vezes ele a engana, brincando com o perigo. Mas a insistência dela, dia após dia, o cansa, a ponto de lhe aborrecer a alma até a morte. E então, exausto, ele cede. Ele revela a verdade sobre seu voto de Nazireu. Enquanto ele dorme no colo dela, seu cabelo é cortado. O voto é quebrado. Quando Dalila o acorda gritando que os filisteus chegaram, ele se levanta, pensando que escaparia como das outras vezes. E aqui vem a frase mais trágica de toda a sua história. Ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Juízes 16, 20. Ao quebrar o sinal da aliança, o poder se foi. A partir daí, a humilhação é total. Os filisteus furam seus olhos, a porta de entrada para sua cobiça. Aquele corpo de força incomparável é preso com correntes de bronze. O grande juiz de Israel é levado para Gaza e forçado a girar um moinho na prisão, um trabalho de animal. Durante uma grande festa no templo de Dagon, o deus dos filisteus, eles trazem Sansão para que sirva de entretenimento. E é ali, no auge de sua humilhação, cego e fraco, que ele faz sua última oração. Ele não pede para viver. Ele pede força para um último ato de vingança, que seria também o cumprimento final do seu chamado. Posicionado entre as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, Sansão invoca o nome do Senhor uma última vez. A força divina retorna. Ele empurra as colunas com todo o poder e o templo desaba, matando a ele e a milhares de filisteus. Em seu ato final e sacrificial, ele cumpre seu destino de forma avassaladora. O texto diz que foram mais os que matou na sua morte do que os que matarem toda a sua vida. Juízes 16, 30. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. A vida de Sansão é, sem dúvida, um testemunho poderoso e complexo. Fica o convite à reflexão sobre as lições que essa história nos ensina a respeito da soberania de Deus, que age apesar da nossa fraqueza e da própria fragilidade da condição humana. Se este estudo trouxe alguma luz, considere se inscrever no canal, curtir e, claro, deixar sua reflexão na seção de comentários.